Irmãos queridos, a paz do Senhor. Eu preciso ser o mais sincero possível. A gente é adaptável em circunstâncias. Ninguém chega a uma certa idade, ninguém chega a um certo nível de responsabilidade atropelando etapas na sua vida. Aqueles que assim tentam, eles não conseguem permanecer, eles não conseguem se estabelecer. É possível que alguém tente chegar, mas permanecer é uma outra coisa. Digo isso porque não é muito fácil essa convivência através só dos meios de comunicação. Joga vídeo para lá, manda um áudio para cá e aquela coisa toda. Pelo menos não é o nosso costume. De tal maneira que temos sentido esse momento de perto, na própria pele, como um momento em que Deus está a nos falar, está a aplicar a sua vontade sobre toda essa humanidade, e inclui também aqueles que já conhecem a sua palavra e que são os primeiros, talvez os únicos, na verdade, a reagir de forma realmente a entender que há uma ação de Deus, que há um controle de Deus, que Deus está manifestando-se de uma forma permissiva aos acontecimentos atuais, a fim de glorificar e exaltar o seu santo nome. Deus tem um propósito muito bem definido e automaticamente o crente em Cristo Jesus reconhece que Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Aquilo que Ele permitiu, nosso conhecimento, está expresso nas páginas das Sagradas Escrituras, livro qual precisamos dar todo o crédito, é digno de toda a nossa confiança, uma vez que é o próprio livro de Deus, a biografia de Deus. Quem quer conhecer a Deus, que o conheça, que o persiga através das páginas das Sagradas Escrituras. Penso que estamos num tempo de meditação, um tempo também de aplicação de conhecimento, porque podemos concordar que esta geração é uma das gerações que mais acesso a conhecimento teve e tem. Não há geração que tenha passado antes de nós, que tenha experimentado tanta informação ao mesmo tempo. Na verdade, processar essa informação, que seria o conhecimento, e a aplicação deste conhecimento, que seria a sabedoria, são outros estágios que a gente acaba não percebendo, mas que deveriam ser sequenciais a toda essa facilidade, a todo esse acesso que se pode ter, ou que se tem hoje, em relação a tudo aquilo que já aconteceu, tem acontecido, e que está espalhado no contexto de toda esta humanidade, mas que pode ser colocado, pelo menos, à disposição de todos, pelos meios de comunicação que hoje existem. A gente prioriza esse momento, principalmente para estarmos conversando, mas a gente acaba deixando transparecer a nossa preocupação com alguns, se não com todos, que eventualmente acabam reagindo de forma a demonstrar não tanto equilíbrio como deveria ter. A gente sabe que existem algumas pessoas que são mais propensas à depressão, mais propensas à angústia, mais propensas à insônia, mais propensas à síndrome do pânico e a todas as enfermidades que atacam a mente humana, que tentam
desequilibrar, que tentam desestabilizar o ser humano. Já estamos cientes dessa situação, e uma das vocações pastorais é justamente ajudar aqueles que precisam de auxílio nessas situações, nessas áreas. Nós nos preocupamos no sentido de que haverá muito espaço para se pensar em coisas negativas, em coisas que não edificam. E aí eu preciso trazer à memória justamente aquilo que o profeta antecipadamente também já experimentou, digo antecipadamente ao meu tempo, ao seu tempo. Quando ele começa a discorrer, o profeta Abacuque, ele começa a discorrer uma situação que acontecia no meio do seu povo e que traria totalmente dificuldade, porque o produto da oliveira ele não chegaria nas bancas, aquilo que era plantado não chegaria aos celeiros, e aquilo que era produzido pelos animais, por sua vez, também faltaria. E ele chega a pensar na possibilidade de ele chegar no celeiro e não encontrar o que ele foi buscar, dele ir nos comércios e não conseguir comprar aquilo que ele necessitava. Se chegasse a esse ponto, se ele tivesse que enfrentar uma ocasião como essa, se ele estivesse diante de uma realidade incontestável, e aí ele acaba sendo usado, inspirado a registrar aquilo que é remédio. Ele diz: todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É tudo o que precisamos. Confiar no Senhor, crer em Deus. Em uma outra situação, um outro profeta, que também foi chamado por Deus para avisar, para admoestar, para vivenciar também fatos juntamente com o povo e sentir na própria pele algumas implicações do próprio povo, mas também do próprio Deus. Jeremias, ele se coloca numa situação e ele começa seu ministério com uma sensibilidade muito grande em relação ao povo, mas também em relação àquilo que Deus o mandava dizer, o direcionava a falar, a ensinar ou a pregoar no meio daquele povo. No livro que leva o nome de Lamentações, nesse livro, ele também expressa aquilo que hoje deve ser uma realidade na vida dos crentes, na vida dos servos do Senhor. Ele disse que ele recordaria, ele traria à memória aquilo que poderia lhe dar esperança. Diante de um contexto também de situações extremas de dificuldades, ele conclui dizendo: eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Eu vou recordar, eu vou trazer no meu entendimento, naquele meu raciocínio lógico, na minha consciência direta, eu vou trazer ao meu raciocínio, à minha imaginação, aos meus pensamentos, aquilo que me traz esperança. E é justamente isso que nós também precisamos usar como medicamento em meio às crises, em meio às dificuldades. Cada um sente da sua maneira, e cada vídeo postado, cada áudio enviado, cada comentário feito, cada visita feita por meio de videoconferência ou alguma outra coisa parecida, fica à disposição de alguns para uma análise. E cada um tira suas conclusões. Cada um tem uma ideia daquilo que o outro está sentindo. Cada um tem uma ideia daquilo que o outro está pensando. E não falta quem vai tirar análises, precisas ou não, acerca do seu comentário, acerca da sua fala, acerca daquilo que você está transmitindo ou tentando transmitir na ocasião. Os vídeos vão ficar registrados na história. Os áudios também, por sua vez, também ficarão aí à disposição de toda a humanidade. Alguns chegarão muito próximo daquilo que é a realidade,
pois vai trazer para a minha vida justamente aquilo que alguém muito parecido a mim também está a pensar. Outros vão discrepar de uma forma muito grande acerca daquilo que estou a me referir. Porque, na verdade, cada um tem o seu senso e cada um acaba tirando as suas conclusões. E a cada um acaba, talvez, há aqueles que se precipitam nessas situações e acabam falando aquilo que Deus não mandou falar, acabam trazendo ou manifestando sua própria opinião, mas sem a bagagem, sem a consistência, sem a firmeza, sem a credibilidade e muito menos sem a base bíblica que deveria colocar. De forma que é interessante que a gente acabe comparando uma situação. Esse vírus que está aí, as pessoas podem tê-lo em suas vidas, pode ter sido contagiado. Só que esse vírus ele se manifesta 14 dias depois. A gente poderia muito conversar sobre isso. Mas a título de curiosidade, só para que a gente analise uma situação. Alguém pode sofrer um contágio e naquele momento não sentir, não ter nenhum sintoma, não manifestar nenhum sintoma, mas é preciso que se espere pelo menos 14 dias, porque se estiver, ele vai reagir durante esse período. Interessante isso. Interessante porque, se você pensar um pouquinho, nós vamos perceber que nós tivemos cultos. Os nossos últimos cultos foram muito abençoados, doses maiores da presença de Deus, do sentir Deus, do manifestar realmente o interior, porque deixamos transpassar de dentro para fora, né? Deixamos exteriorizar aquilo que estava no nosso interior, e nós glorificamos, exaltamos, bendizemos. Irmão foi batizado com o Espírito Santo, com certeza algum irmão recebeu dons espirituais, sentimos Deus através dos louvores, da ministração da palavra. Deus se fez presente, usou seus servos, hinos foram entoados, pessoas ministraram através do louvor, houve um impacto, houve conversões, houve uma proximidade muito grande dos irmãos. Deus se fez presente nesses últimos cultos. Alguma coisa Deus estava por fazer. Nós não sabíamos, mas nós viveríamos uma quarentena e Deus sabia disso. E o que Deus faz então? Vou dar porção dobrada, vou encher os meus vasos, vou fazê-los sentir de fato a minha presença, vou fazê-los realmente desfrutar do meu espírito. Eles serão impactados, serão cheios, conduzidos. Eu vi irmãos e irmãs missionárias, eu vi jovens, crianças, adolescentes, obreiros, eu vi visitantes, novos convertidos, músicos sentindo a graça de Deus, sentindo a presença de Deus. Cultos começando com uma certa normalidade, mas no seu ponto maior, Deus fazendo proezas, Deus glorificando o seu santo nome em nossas vidas e através das nossas vidas. Faltou muito pouco para muito mais Deus fazer. E isso que faltou, na verdade, estava na nossa dependência. Mas Deus se manifestou. Ele tem se manifestado para a sua glória, para o seu louvor. Quem tem ouvidos? Eis aí o tema. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, entenda. Quem tem ouvidos e entendimento, compreenda o que Deus está a fazer nesses dias. Não fomos chamados para ser profetas do caos, mas para dizer a verdade, a realidade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e se nós estivermos desapercebidos, ficaremos. Não podemos ficar, não podemos recuar, não. Nossa vitória está muito mais próxima do que quando abraçamos a fé. Você é alguém que tem se esforçado e buscado a face de Deus, justamente com este propósito de preparar-se, ou de estar pronto, ou de permitir-se estar pronto pelo Espírito Santo de Deus em relação a esse dia que vai chegar, que vai acontecer.
É preciso entender que as nossas vestes estejam realmente limpas, alvas. E aí eu preciso entender que, na verdade, Deus quer o melhor de mim. Deus quer realmente o meu interior. Deus quer que eu realmente me aplique à sua presença. É hora de nós nos despirmos do velho homem com os seus efeitos, de toda a prática tortuosa, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de nós nos envolvermos com realmente aquilo que é vontade de Deus, que é a palavra de Deus, que é querer de Deus. Entender que Deus está a nos dizer aquilo que realmente é sua vontade, e esta vontade está expressa nas Escrituras Sagradas. O próprio Jesus se manifestou justamente para desfazer as obras do diabo e para que nós realmente, de fato, venhamos dar sequência a essas obras. Precisamos estar revestidos da autoridade que vem de Deus, da unção que vem de Deus, daquilo que faz realmente a diferença. Então, em meio a toda publicação, em meio a todo comportamento, em meio a toda situação que tem se apresentado, em meio a todas as propostas de soluções, há um rio, como o Salmo diz, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. É bom confiar no Senhor. É bom desfrutar da presença de Deus. É mais do que uma conversa, e não tenho a preocupação de lhe trazer versículos que você não sabe. Mas me sinto já alegre se você pelo menos recordar aqueles que você já aprendeu, a fim de que eles sejam os motivadores a você, para que você busque a orientação daquilo que você ainda não sabe. Sim, o básico precisa ser observado. Aquilo que é de praxe precisa estar na nossa pauta. Adorar a Deus, servir ao Senhor. A gente canta, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Querido, eis aí uma situação que precisamos atentar. Deus está realmente no seu trono, está no seu querer, está na sua completude. Ele é o Senhor, independente daquilo que Ele está a realizar, Ele é o Senhor. Evidentemente que nós queremos nos adiantar nas possibilidades que Ele pode vir a operar, e é desejoso do nosso coração que estas manifestações aconteçam, a fim de que a incredulidade caia por terra, a fim de que tudo aquilo que é cegueira espiritual realmente caia e dê lugar a um coração contrito e quebrantado, que Deus é o que Deus realmente quer, e é justamente o coração que Deus não resiste, um coração que Deus se torna totalmente propício, e é um coração que se torna também alvo da ação de Deus, da manifestação do Senhor nosso Deus. Mas é tempo de analisarmos, é tempo de avaliarmos, de nós realmente, de fato, aplicarmos o conhecimento que já adquirimos até aqui. Como é que está a nossa vida? Somos servos de Deus? Ou ainda estamos vivendo as intrigas e as peripécias do homem sem Deus, do homem sem a direção de Deus, que vive tentando controlar o incontrolável, que vive tentando explicar o inexplicável, que tenta resolver o que não pode ser resolvido? Tudo aquilo que está na esfera espiritual só Deus pode fazer, só Deus pode responder, só Deus pode dar sentido, só Deus pode solucionar. E o homem precisa se atentar a esta situação. Ele não pode mover, ele não pode se suster sem que o Senhor o permita, sem que o Senhor o ajude, sem que o Senhor o sustente. Precisamos do Senhor. Precisamos de estar comprometidos com este Senhor que fez os céus e a terra. Amar a igreja, servir ao Senhor, devem ser requisitos estimuladores do nosso viver diário. Eu devo me contentar em buscar o Senhor, em aplicar realmente, de fato,
aquilo que é orientação bíblica na minha vida todos os dias. E cristianismo, embora alguns tenham este entendimento de que é um conjunto de regras que Deus estabeleceu e que você tem que cumprir, ser servo de Deus é muito mais do que isso. É ser amigo de Deus. É permitir que Deus venha estar com você. Venha lhe guiar os passos. Ele é um amigo desejável. Uma visita que nós não queremos que vá embora. É alguém que vem para ficar. É alguém que vem para transformar. Mas é alguém sensível às nossas escolhas. Queremos servir ao Senhor? Queremos adorar a Deus? Queremos realmente de fato buscar a sua face? Eis aí um momento de nós manifestarmos quem somos, o que queremos, se realmente desejamos aquilo que já falamos com os lábios em outras ocasiões. Precisamos buscar o Senhor. Tal como a morte física é uma realidade, e muita gente tem medo de morrer fisicamente. Muita gente tem medo de deixar os seus bens, seus recursos. É sabido que nesta situação de pandemia, nem ser velado é possível. Você já imaginou aonde chegamos? As pessoas que estão falecendo, nem veladas podem ser. Aonde chegou o ser humano? Chegou em um extremo. Caixões lacrados, velórios suspensos. Há momentos na história, o próprio país, o próprio Brasil já passou por uma situação dessa, em que uma epidemia se instaurou em nosso país. Se você olhar para a história, você vai se lembrar disso. Uma epidemia que ficou conhecida como a gripe espanhola, que trouxe a morte até do presidente da República daquela época. A morte, ela não escolhe grandes ou pequenos. Ela vem e ela atemoriza. Ela interrompe projetos, interrompe todos os diários. Não há quem possa resistir-lhe, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais do que uma aplicação de conhecimento, mais do que dizer, a Bíblia diz, é dizer, Deus está falando. Deus está ensinando. Deus está nos chamando para perto dele. O próprio Deus está encarregado de falar conosco por meio de situações, por meio de circunstâncias. E eis aí uma circunstância em que Deus tem falado a muitas pessoas. A começar daqueles que têm recursos, que puderam e fizeram viagens internacionais, que puderam estar em outros países e que, não sabendo, foram contagiados, contaminados e foram portadores e transmissores de vírus desta pandemia. Deus está falando aos nossos corações. Precisamos colocar a nossa vida no altar. A igreja deve reagir como se espera, porque na verdade o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós precisamos pregar por meio de WhatsApp, por meio das redes sociais, que Cristo salva a alma do corpo que se enferma e falece. Deus é poderoso para trazer a vida mais importante, a existência a partir da vida de fé que alguns passam a ter quando creem em Jesus, a vida eterna. Quer ser salvo em Cristo Jesus? Entregue-se ao Senhor e desfrute desta realidade. Sirva ao Senhor de uma forma a agradá-lo e a realmente senti-lo. Jogue fora todos os pecados ocultos, tudo aquilo que é prática tortuosa e se santifique ao Senhor. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e tenha uma vida de aplicação,
uma vida totalmente diferenciada, porque aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Não adianta nós nos escondermos atrás de uma certa aparência. A realidade é incontestável. Aquilo que o homem é, ele na verdade, ele acaba se deixando ser visto, acaba manifestando em tempos de crise, tempos de dificuldades. Mas na verdade, a surpresa maior está por vir, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E quando isso acontecer, os que estiverem preparados serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E aqueles que, por sua vez, estavam desapercebidos, achando que estavam com o controle na mão, achando que os seus questionamentos deveriam ser respondidos, achando que as suas dúvidas precisam ser tiradas e que o ponto de vista dele é algo que realmente deve ser levado em consideração. E acabaram se deixando levar pelo tempo que não tinham em suas mãos. Estes estão propensos a ficarem envergonhados e confundidos, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos estar apercebidos quanto a isso. Espero que esta igreja, que a igreja do Senhor na face da terra, continue se comportando como luzeiros no mundo que estamos hoje peregrinando, que no mundo que estamos hoje a viver, que você esteja realmente totalmente consciente da sua chamada ministerial, daquilo que Deus confiou a você, e que você nunca perca o objetivo de servir ao Senhor, o alvo de servir ao Senhor. Quando essas coisas nos sobrevêm, ficamos tal como aqueles mercadores que estavam com Jonas no navio, jogando aquilo que até então era motivação fora e querendo saber o que está acontecendo. Tem alguém perguntando de onde você veio, de que povo de que povo você é e qual é o seu Deus. Qual é a resposta? Em tempo oportuno, por favor, não negligencie a sua chamada, não desconsidere aquilo que Deus colocou na sua mão, mas faça e obedeça ao Senhor, a fim de glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, a fim de que você considere-se realmente um servo escolhido e autêntico, e não tenha dúvida quanto ao seu nome escrito no livro da vida. Que o Senhor te estabeleça cada vez mais como um vencedor em Cristo Jesus. Comentava ontem, para que não fiquemos apenas numa questão, talvez, o pastor só fez um comentário e não nos voltamos para a palavra de Deus. Você tem conhecimento e sabe que citamos versículos bíblicos que confirmam todo este pensar. E olhando para um dos primeiros versos que aprendemos quando criança, reportando-se ao Salmo 23, há um salmo conhecido que é atribuído a Davi. Um salmo pequeno, mas que tem uma palavra, um ensinamento muito profundo para os nossos corações. É verdade que na nossa linguagem nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o fundo deste salmo quer dizer: o Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. Precisamos entender que aquilo que nós precisamos, Deus vai continuar nos concedendo. Que aquilo que é realmente necessário à nossa subsistência chegará às nossas mãos. Deus nos dará condições. Mas uma coisa que me chamou a atenção neste salmo é o seu verso de número 4, e na verdade uma outra ocasião podemos conversar acerca da profundidade que tem este salmo, bem como de todos os outros textos da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas me chamava a atenção ontem o verso 4, quando o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. A figura de um pastor nesse texto é muito
é muito real e nos transporta justamente àquele tempo bíblico, por favor. Aquele tempo bíblico em que nós consideramos antiguidade, tempos antigos, mas que na verdade ainda é realidade hoje em muitos lugares do mundo, principalmente nos lugares da Palestina, a criação de ovelhas. E é interessante que existem algumas peculiaridades ali que faz com que nós pensemos realmente aquilo que o Senhor quer de nós. Nosso comportamento está muito bem expresso no comportamento daquelas ovelhas com aquele pastor. Por quê, pastor? Porque é sabido que aquele lugar não tem pastagem regular. De sorte que, precisamos usar essa expressão, né, assim, do curral ou do aprisco até os pastos verdejantes, até aos oásis do deserto, existe uma distância muito grande, ou seja, entre uma coisa e outra existem desertos. E aí a curiosidade nos faz acurar aqui alguns entendimentos, alguns ensinamentos preciosos, porque o pastor, sabendo dessa distância que existe entre o aprisco até o chegar de um lugar propício para a pastagem do animal, é preciso atravessar um deserto. E aí então, sabiamente, o que acontece? O pastor levanta muito bem cedo, ou então já nas primeiras horas do dia, a fim de levar o seu rebanho até o lugar aonde ele vai pastar, sem sofrer as intempéries, o calor. Quando estiver sentindo o calor, quando estiver realmente de fato debaixo do sol escaldante do deserto, já está bem próximo, ou por que não entender que já está no oásis, que já está no lugar da pastagem, já está próximo às águas que refrigeram o interior das ovelhas. Então o pastor levanta bem cedo e coloca o seu rebanho em direção ao lugar de pastagens. Quando percebemos isso, percebemos que há um cuidado da parte de Deus para conosco também. Durante esse trajeto, o pastor pode usar o seu cajado, pelo menos com 3 finalidades, que lhe são convenientes de acordo com as circunstâncias. O cajado pode ser usado para trazer a ovelha para perto, uma vez que tem um gancho. O cajado pode ser usado para tocar, para estimular a ovelha a andar. E o cajado também serve de defesa para o rebanho. Essas condições estão muito bem evidenciadas no uso do cajado na mão de um pastor que realmente o sabe conduzir. E não somente isso, mas o que acontece depois de bom grado, o que acontece de boas curiosidades, é que a ovelha ela não tem uma saliva venenosa, ela não tem garras para se defender. A ovelha é um animalzinho que é medroso. Uma das características da ovelha é que ela é medrosa. E automaticamente, por ser medrosa, ela aceita com muito bom grado, como uma opção maravilhosa de vida, o viver junto com as outras, porque aí ela se sente um pouco mais segura. E aí automaticamente é interessante porque quando nós nos referimos ao verso 4 do Salmo, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, entre o aprisco e o lugar aonde vai ser o pasto verdejante e que o pastor vai conduzir essas ovelhas, há lugares perigosos, há lugares tenebrosos, há lugares íngremes,
há interrupções de planícies por, de repente, estar no monte, de repente ver aquilo um desfiladeiro. Então há lugares muito propícios para uma queda, propícios para um machucar. E há lugares em que você olha e você percebe, puxa vida, haverá uma grande dificuldade para a ovelha passar por aqui. Mas o pastor conhece o caminho, ele sabe que existe a possibilidade. Então o que se conta em relação a esse cuidado desse pastor é que ele começa a cantar. E ele começa a cantar justamente para que a ovelha seja tranquilizada. E ela, uma vez conhecendo a voz do seu pastor, ela fica tranquila. E é por isso que tem essa expressão que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É o que nós somos chamados a fazer em meio a essa tribulação, em meio a esse vale da sombra e da morte, é louvar ao Senhor, é mostrar que nós estamos tranquilos, que estamos na direção do Senhor, que estamos guardados por Deus e que estamos prontos a demonstrar total confiança a ponto de louvar e adorar ao Senhor, independente da circunstância, ainda que andemos, que passemos por esse vale, um vale considerado o vale da morte, esse lugar tenebroso em que a humanidade se encontra, esse momento difícil e complicado em que nós estamos a enfrentar, mesmo que passemos por essa situação, tenhamos a certeza, a companhia do Senhor. E algumas outras situações interessantes nesse salmo mostram que há um cuidado muito expresso, e é por isso então que o Senhor disse na sua palavra que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E isso também é uma outra situação curiosa, porque o pastor, ao cantar, as ovelhas se enfileiram e automaticamente elas o seguem, mesmo que seja por um caminho tenebroso. E é verdade que o que acontece durante o cuidado deste rebanho é algo também maravilhoso. E não sei se você já viu fotografias de rebanhos, de um pastor com as suas ovelhas. Geralmente se vê um pastor, alguém de um pouco mais de idade, com alguém um pouco mais novo. Eu aprendi, curiosamente, de que as ovelhas, elas não ouvem a voz de qualquer um, elas não obedecem à voz de qualquer um, elas ouvem a voz do seu pastor. E o pastor, sabendo disso, ele sabendo desta situação, que a ovelha está seguramente e diretamente ligada à sua voz, à sua maneira de ser, escolhe-se uma criança, um adolescente, para estar junto com este pastor de mais idade, para que as ovelhas já comecem a afinar-se com a sua voz. Interessante, porque, de certa forma, se uma ovelha adulta perder o seu pastor de forma inesperada, a sugestão é levar esta ovelha até para o matadouro, porque ela terá dificuldades em escutar, em obedecer à voz de um outro pastor. Então, sabendo disso, antecipadamente, já se coloca uma criança, que pode ser uma menina, que pode ser um menino, aos cuidados de um pastor de mais idade, para que na falta dele o rebanho esteja em uma outra mão, mas que as ovelhas já estejam familiarizadas. Interessante isso. Que o Senhor nos abençoe em todo esse entendimento. E que a gente compreenda que o rebanho, ele precisa continuar. Ele precisa continuar. Independente se o pastor é o mesmo, as ovelhas precisam continuar cuidando e produzindo a lã, cuidando de sua existência. Quando o pastor volta o aprisco, ele tem a responsabilidade de contar quantas ovelhas existem com ele. E deve ser o mesmo número que ele tirou do aprisco. E é sabido que se faltar uma, ele faz todo o caminho, deve fazer todo o caminho de volta até achar aquela ovelha e trazê-la nos seus braços. Há uma experiência de que alguns viajantes viram o pastor quebrando a patinha de uma ovelha. E as pessoas ficaram muito furiosas, nervosas, querendo entregar aquele pastor
de ovelhas para a instituição que cuida da proteção dos animais. O guia daquela viagem, daquela excursão, foi até lá em nome de todos aqueles viajantes e procurou saber por que aquele pastor tinha quebrado a patinha daquela ovelha. E como eles são facilmente vistos e percebidos, porque são muito gesticuladores, em meio a gestos, aquele pastor explicou para aquele guia daquela excursão: olha, esta ovelhinha, uma ovelhinha muito arteira, já ficou ausente do rebanho, já se dispersou do rebanho e só não foi morta por um animal venenoso, porque chegamos em tempo, já se extraviou do rebanho algumas vezes, é muito rebelde. Dói mais em mim do que nela, disse aquele pastor, porque a partir de agora, quando eu quebrei a patinha dela, já enfaixei a pata, e a partir de agora vou ter que carregá-la por todo o tempo, mas ela vai aprender que não pode se ausentar do pastor. Nós estamos justamente neste enclave. Nós somos ovelhas do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E aí eu preciso entender que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco. Ele vai ser o nosso guia, o nosso condutor, vai nos consolar, vai nos ajudar em todo momento. Mas precisamos ficar atentos, porque o tempo da correção começa justamente na casa do Senhor. Quando Deus então nos corrige, não corrige com a finalidade de nos açoitar, de nos destruir, mas a Bíblia também diz que Deus açoita e corrige a todos quanto ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para muita gente é mais um tempo, mas para muita gente isso tem soado como a correção. E é importante que reajamos da melhor maneira possível, a nos voltarmos para Deus, a buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está perto. O Senhor está perto de buscar a sua igreja. Nos consagremos, nos coloquemos a servir e adorar ao Senhor em tempo oportuno, porque Ele está para voltar a buscar a sua igreja. Pode ser que demore um pouco ainda, mas pode ser que Ele esteja às portas. E pode ser que um de nós sejamos chamados à eternidade, mas estejamos prontos, estejamos convictos quanto à nossa chamada. Façamos em tempo oportuno aquilo que o Senhor nos confiou, que é pregar o Evangelho a toda criatura e dizer a este mundo que o que mais importante está por acontecer. É o que a igreja já aguarda, que é o arrebatamento da igreja, um dos cumprimentos proféticos das Escrituras Sagradas. Tal como outros cumprimentos já aconteceram, este também vai acontecer. Que Deus nos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, e estejamos preservados até a vinda do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vou enviar um estudo da Palavra de Deus para que os irmãos possam ver com referência, mas nossa intenção ou propósito maior é olhar dentro dos seus olhos e dizer o quanto nós os amamos, o quanto nós desejamos o bem maior, o bem melhor para os nossos irmãos. Queremos crer que em um tempo muito curto estaremos juntos na casa do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Você crê? Eu creio. Marta, Marta, já te disse? Se você crer, verás a glória de Deus. Que você veja a glória de Deus, os livramentos de Deus, e se coloque realmente como um verdadeiro adorador diante do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Por favor, me desculpe o fato de não ter ido ou feito uma participação ao vivo, mas considero-me privilegiado por estar com os irmãos e por já ter conversado hoje com alguns pelo telefone. Se os irmãos desejarem me ligar, estou à sua disposição
Estamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Jesus querido, eu quero te louvar, meu Deus, te bendizer pela vida dos meus irmãos, de toda a igreja do Senhor, todos os obreiros, meu Deus, de todos quantos se acham investidos de autoridade. Senhor, meu Deus, e no momento destinado à oração, ó Deus, meu Senhor, pelos nossos governantes, nós entregamos, ó Deus, os nossos governantes nas mãos do Senhor, a fim de que, ó Deus, possam optar por decisões corretas, que glorifiquem e exaltem o teu santo nome e não causem confusão, ó Deus, meu Senhor, ó Deus, e entendimentos contrários, ó Deus, no meio do seu povo, no meio, ó Senhor, desta população. Deus, venha continuar livrando, amparando e conduzindo a sua igreja. Eu quero te pedir, ó Deus, e faço isso no nome de Jesus, meu Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Quero lhe pedir, ó Deus, venha preservar os teus servos, venha conduzi-los em triunfo, venha guardar todo este rebanho, Senhor, meu Deus amado. Deus, venha preservá-los, ó Deus. Nós repreendemos toda a fúria, toda a adversidade, todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que não procede de ti, tudo quanto não te agrada, tudo quanto não te glorifica, Senhor. Pai, venha jogar por terra, venha banir, venha continuar, ó Deus, operando maravilhas, venha continuar protegendo dos crimes, ó Deus, das dificuldades, ó Deus, cotidianas. Venha, meu Deus, mantê-los abrigados. Sim, ó Deus, venha verdadeiramente atuar, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, consolando em cada vida que lhe der crédito, que lhe der guarida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos permita estar, ó Deus, meu Senhor, em evidência, meu Deus, meu Senhor, quanto à pregação da Tua palavra. Venha nos dar, ó Deus, o entendimento, ó Deus, e a compreensão acerca dos momentos, dos dias, das estações, dos tempos em que estamos a viver, Senhor. Venha conceder sabedoria, Senhor, e discernimento aos Teus servos. Venha conceder proteção aos que estão na linha de frente. Venha fazer notório o Teu santo nome. E venha gerar em nós, Senhor, testemunhos. Sim, ó Deus, é verdade. Como a Tua palavra, meu Deus, meu Senhor, nos diz. Meu Deus, grandes coisas fez o Senhor a estes, que todos possam confessar que o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas e que nós mesmos, como parte também do Salmo, possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus, toma-nos em Tuas mãos e opera, Senhor, em nós, meu Deus, o Seu querer. Faça notório o Seu santo nome em cada vida, meu Deus, para a Sua glória. Quebra as barreiras, os obstáculos, as dificuldades e continue operando, Senhor, manifestando, meu Deus, o Seu poder, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus.